Agora vamos falar de educação e de violência. Olha só, uma escola no bairro Itopava Norte, aqui em Blumenau, teve um episódio de violência nesta segunda-feira. E nós fomos até lá para conferir o que aconteceu. Nem eu que sou mãe, nunca agredi um filho daquela forma, cara. Tomando teu filho para dentro da escola, né? Achando que teu filho está seguro ali. Aí quando você recebe teu filho todo arrebentado dentro de casa. Na segunda-feira, horário do recreio, 3 estudantes do 7º ano começaram a agredir o filho dessa senhora, física e verbalmente. Esse foi o resultado. Segundo a família, depois do episódio, o menino confessou estar sendo agredido há mais tempo. Ele nunca foi envolvido em briga, nunca foi um menino que se envolveu em confusão, já tem 12 anos. É complicado, tu ver alguém da tua família passar por uma humilhação tão grande, principalmente na frente dos outros colegas, e se sentir de mãos atadas. Ele anda chegando em casa há alguns meses já, algum tempo, bastante tempo, com arranhões, onde eu pergunto o que eram aqueles arranhões, simplesmente ele diz que foi no futebol, ou que foi com a mochila. A Escola Básica Municipal Professor Adelaide Stark atende alunos até a 9ª série. E foi dentro do espaço escolar que a agressão aconteceu. Nós até gostaríamos de acessar a instituição, mas o portão foi fechado para a imprensa. A escola é referência em inclusão social. Portanto, no mesmo turno do ocorrido, 55 alunos especiais estavam em aula. A preocupação sempre é de a gente garantir a segurança de todas as crianças no ambiente escolar, todos os adolescentes, mas episódios como esses são passíveis de estar acontecendo, né? Fogem muitas vezes ao controle naquela ação, mas as escolas são orientadas a manter quando tem maiores concentração de crianças e adolescentes, que se tenham sempre um adulto por perto. Ainda segundo a chefe de programas de saúde escolar, pode ser oferecido tanto ao agredido quanto aos agressores um apoio psicológico. Além disso, a escola tem câmeras e as imagens devem ser analisadas para entender melhor o caso. Segundo a equipe gestora, imediatamente já interviu, né, separou a briga entre eles e houve os encaminhamentos corretos pela escola. Orientação aos pais, conversa com os adolescentes de que esse tipo de atitude não é permitido dentro do ambiente escolar. E vamos tomar todas as medidas cabíveis, né? Porque o que a gente quer é justiça. Pois é, infelizmente isso aí não é um caso isolado, a gente sabe, né? A gente sabe que muitas agressões acontecem nas escolas pelo Brasil afora. Para falar sobre quais as consequências desse tipo de violência para as crianças, nós vamos conversar com a psicóloga Caroline Brunnen, que está conosco aqui no Balanço Geral, portanto, para dar algum tipo de orientação, né? Carolina, obrigado pela sua participação aqui no Balanço Geral. Acho que a primeira pergunta que a gente pode fazer é o que a escola pode fazer numa situação como essa, né? A gente viu ali a diretora dizendo que vai oferecer a assistência, enfim, mas de forma prática, que tipo de assistência, que tipo de ajuda? O ideal seria, né, Joelson, que houvesse já uma intervenção inicial, quando se percebeu que a criança estava tendo um comportamento diferente. Geralmente quem é vítima de bullying começa a se isolar, a ter comportamentos que não tinha antes. O ideal seria isso, que tentasse fazer uma mediação com a vítima e com os agressores, que trouxessem ambos os pais para ter uma conversa, mas isso é bastante complicado. São muitas crianças, a gente não tem estrutura para fazer isso, não temos, às vezes os professores não estão preparados para lidar com esse tipo de situação. Para perceber. Mas assim, essa mudança de comportamento, né? Você falou que a criança ela começa a ficar mais isolada, mais retraída, é visível, é muito visível, ou de repente você pode achar, ela está passando por algum momento mais complicado, acho que não. Assim, é muito visível realmente que aquilo se trata de agressão? Então, dizer necessariamente que é uma agressão, a gente não tem como dizer que é isso, mas eu posso dizer que se o comportamento dela está mais inibido, alguma coisa errada está acontecendo. Alguma coisa em casa, alguma coisa na escola, algum comportamento, alguma coisa que antes era de um jeito mudou para o negativo. É isso que você pode dizer. Tá. E se o professor tem como, ele pode aproximar o adolescente, ele entende muito mais o adolescente, às vezes, do que o pai que está em casa. Sim. Ele pode aproximar e perguntar, tá tudo bem, está acontecendo alguma coisa? Não precisa ser complicado a mediação, eu só posso tentar me chegar naquela criança. Pois é, o que os pais podem fazer nesse caso, né? Porque os pais também começam a perceber essa mudança de comportamento da criança. De que forma o pai e a mãe devem agir com uma criança nessa hora? A primeira coisa é insistir se está tudo bem.
A segunda é assegurar a criança que ela vai ser acolhida, não tirar sarro, não fazer com que a criança se sinta mal porque ela não se defendeu. Alguns pais encorajam meninos, por exemplo, se ele te bater, bate também, e acaba minimizando o sofrimento da criança e daí ela prefere não falar. Ou por ser menino, eu não vou falar que eu tô sofrendo porque menino não chora, menino tem que se segurar, né? Nossa cultura é muito de o menino tem que dar conta. Sim. Importante que os pais insistam em tentar saber o que está acontecendo e encorajar a criança a falar, porque não tem nada a ver com fraqueza ou com não ser macho bastante, qualquer coisa assim. Eu tenho que falar porque eu tenho que aprender a me defender. Isso pode acontecer ao longo da minha vida. Se eu não aprendo de pequeno a lidar com quem me agride, fica mais difícil. Pois é. Agora, nós estamos falando de dois lados, né? Nós estamos falando de quem sofreu agressão e de quem agrediu, que também é uma criança. A gente está falando ali de crianças de 11 anos, né? 10, 11 anos, que também é uma criança e que já está agredindo agora, que pode ficar pior ainda. O que os pais de quem agride podem fazer? Geralmente, ou melhor, não é incomum ver que a criança traz isso de casa. Um ambiente onde tem pouca conversa, um ambiente familiar que já não é muito legal, um ambiente que o pai já vai detonando, a mãe já vai detonando, não dá espaço para expressar a emoção. Isso é muito comum. Se não é o caso da família, é interessante que a família também se envolva. Por que essa criança está demonstrando comportamentos de raiva? Pode ser insegurança, pode ser ciúme, pode ser inveja, pode ser situações que estão acontecendo em casa, uma separação, a perda de alguém que ela não está sabendo lidar. A criança não tem todas as ferramentas que um adulto tem para lidar com frustração, com raiva, com perda. Muitas vezes o bullying pode estar sendo uma expressão dessas coisas que estão acontecendo fora da escola. Ele está canalizando uma raiva, está canalizando errado, né? E aí acaba quem sofre é um colega, por exemplo. Nesse caso aí, o garoto sofreu uma agressão, você viu as marcas, né? O olho todo roxo, o braço, enfim, ele realmente sofreu uma agressão física muito forte. A mãe está indignada, lógico, né? A gente ficaria indignado também, vai cobrar explicações da escola. E neste caso, agora, né? O que a escola vai fazer, então, o que a escola pode fazer para evitar que situações como essa aconteçam? Acho que é importante a escola criar programas para fazer com que as crianças entendam como lidar com emoção, como lidar com sentimento, aprender a se comunicar, porque a gente acha que a gente aprende do nada a se comunicar. E a gente deveria ter um estudo de como se comunicar. Então, eu acho que a escola pode investir nisso, pode investir em mediação. Quando acontece o problema entre alunos, vamos tentar resolver aqui, vamos tentar discutir aqui e não ignorar e deixar que a coisa possa chegar a essa altura. Eu não sei se a criança vai voltar para essa escola, porque às vezes... Vai ficar com medo agora, né? Não vai querer voltar para a sala de aula. Pode sofrer uma retaliação, enfim, um monte de coisa pode acontecer. Se a criança voltar, é importante que a escola dê uma assistência para essa criança. Trocar de turno, fazer alguma coisa que impeça que a criança tenha contato com essas pessoas, porque ela deve estar extremamente traumatizada. Com certeza. A psicóloga Caroline Bruning conversando conosco, portanto, sobre essa agressão, né, que aconteceu numa escola aqui em Blumenau e para nos dizer de que forma a escola, os pais podem e devem tratar uma situação como essa. Caroline, muito obrigado. Obrigada. Uma boa tarde para você.